Mateus capítulo 17. Que Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, ilumine nosso entendimento, nossos corações nessa manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles lhes falaram a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Evangelho do Senhor. Louvado seja Cristo. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e na unidade do Espírito Santo, nesta manhã te rendemos graça por aprover a ti nos reunirmos para servir ao Senhor em um louvor de adoração e para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. E nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti, completamente dependente de Ti, para compartilhar com a igreja do Senhor, com meus amados irmãos, a Tua palavra. Usa-me para a glória do Teu nome, pois sou pequeno, sou pecador, sou falho, pois, todavia, Tu és grande, imenso, imensurável, insondável. Tu preenches a plenitude de tudo. Não conseguimos sondar, Senhor, onde Tu inicias ou termina, mas conseguimos contemplar as obras das Tuas mãos e todas as maravilhas que criastes. Quando amanhece o dia, olhamos, Senhor, pela janela e vemos quão maravilhosas obras fizestes. E nesta manhã, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e te adoramos. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações conforme a Tua vontade, e que a Tua palavra venha trazer renovo, restauração, fortalecimento e graça sobre cada um de nós. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.
Louvado sejas ao Cristo. Eu li o texto todo de 17, verso 1 até o verso 20, mas eu vou me atentar nesta manhã, neste sermão, a partir do verso 14 até o verso de número 20. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, e por muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. O tema desse sermão para esta manhã, para você estar direcionando a nossa compreensão: uma fé transformadora no meio de uma geração perversa. Nós estamos falando aqui o Evangelho segundo Mateus, e foi escrito fazendo referência a entre 22 e 30 depois de Cristo, no período em que Jesus estava ainda discipulando os seus apóstolos, no período ali na Galiléia dos gentios, um local ali que às vezes eu gosto de comparar com a nossa cidade, Brasília, 40 por 60, um quadradinho, mas lá havia muitas montanhas, aqui uma planície. Mas era um local pequeno, mas que agregava multidões de todos os lugares. A Galiléia dos gentios era composta por judeus, por muitos gregos, mas principalmente pela cúpula romana, que exercia domínio sobre Jerusalém, sobre Israel. E naquele período, Jesus anunciava, alguns dias ou alguns tempos antes da sua crucificação, ele anunciava o Evangelho em um propósito de ensinar os seus discípulos a dar prosseguimento a esta obra após a sua assunção aos céus. E aqui no texto que nós lemos, Jesus chega a um ponto da Galiléia e sobe ao monte e leva somente 3 dos seus discípulos consigo: Pedro, Tiago e João. E sobe ao monte e ali o céu desce sobre a cúpula daquele monte, de maneira que os apóstolos olham e veem a glória de Jesus se manifestar de uma maneira a qual jamais conseguiriam sequer planejar vê-la. E ali veio também Moisés e Elias. Dizem alguns especialistas que ali era a representação de Moisés como a lei, de Elias como os profetas e de Cristo como o cumprimento de tudo, a consumação de todas as coisas. Todavia, após aquele momento passar, Jesus desce ainda. Aqueles discípulos ainda, digamos que envaidecidos, embasbacados, tomados, tocados pela glória que viram, pela experiência que tiveram com o Senhor. Todavia, quando chegam ao pé do monte, lá estavam os demais discípulos envolvidos com a multidão que estava ali. E naquela multidão nós tínhamos ali fariseus e judeus, nós tínhamos ali gentios e ímpios, gregos, romanos, todo tipo e espécie de pessoas de todas as regiões que vinham a Galiléia. E quando Jesus se depara ao pé do monte, um homem vem e se prostra diante dele: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Nós vemos que algo interessante acontece. A primeira coisa que acontece: as multidões que estavam ali reunidas, elas representam de fato todo o povo da terra, todo o povo que carece de salvação, todo o povo que necessita do Senhor, todos que necessitam receber de Deus a salvação, a transformação. Todavia, naquele grupo haviam pessoas de todas as espécies. Haviam aqueles que eram incrédulos, haviam aqueles que acusavam Jesus de ser blasfemo, de operar milagres por Beelzebul. Mas todavia haviam aqueles também que estavam em sofrimento e que clamavam por misericórdia, como o caso deste homem, que ele chega e clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, meu filho é atormentado, é lançado no fogo, é lançado na água. E no verso 16 ele diz: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Algo importante nós podemos observar nesse texto. Esse texto tem referências tanto em Marcos 9 como em Lucas. Em Marcos é o texto mais trabalhado, mais profundo, mais apurado. Todavia nós podemos perceber o que aconteceu com aqueles discípulos que estavam ao pé da montanha junto à multidão. E quando Jesus sobe os 3 apóstolos para ali ter aquele momento
em que a transfiguração acontece, o que os demais discípulos estavam lá embaixo no meio da multidão fazendo? Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 1, ele dá autoridade, exousia, autoridade para que eles fossem, expulsassem demônios, curassem enfermos, anunciassem o Evangelho e representassem Cristo por onde quer que eles passassem. De repente, no capítulo 17, nós vemos os discípulos ali incapazes, fracassando na missão. Alguns dias, alguns especialistas dizem que aqueles discípulos, em vez de estarem ali falando de Cristo, falando do Messias, da salvação, do reino de Deus, curando, libertando, eles estavam ocupados, se envolvendo com os padrões do mundo da Galileia. A Galileia não é diferente do mundo de hoje. Olha para o nosso mundo como está hoje. As canções cantadas aqui, o texto lido pelo diácono Fred, é tão intenso que nós vemos um mundo que odeia Jesus. Nós vemos um mundo que persegue o Senhor. Nós vemos um mundo que quer destruí-lo, dizimá-lo, calá-lo completamente. Jesus dá autoridade aos discípulos, ide anunciando, pregando as boas novas do reino, curando os enfermos e expulsando os demônios. E de repente, quando Jesus volta, está lá os 9 discípulos espalhados na multidão, se envolvendo profundamente com o mundo, ocupando o coração, o tempo, a mente, as palavras, com aquilo que envaidecia aquela multidão, querendo se sentir como parte daquele todo. Uma das características daquela Galileia era que muitos judeus estavam esperando o Messias, mas com um propósito militar e político, o Messias que viesse libertar Israel das garras de Roma, o Messias que pudesse vir como Elias, mas usar o seu poder para dizimar completamente aquele exército, ou um Senhor que viesse como Davi, para entrar em uma batalha corporal, uma batalha física. E os discípulos de Cristo, em vez de estarem anunciando o reino mais excelente de Deus, estavam envolvidos nos padrões do mundo de sua época. Como muitas vezes nós estamos envolvidos também nos padrões do mundo dos nossos dias atuais. Envolvidos na política, mas não da forma correta. A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades, interceder e clamar para que o Senhor nos dê paz, uma vida sossegada, que coloque líderes segundo o seu coração. Mas nós estamos querendo nos envolver em debates de discursos e defender posições e lados. Eu posso falar isso de camarote, porque eu fazia muito isso. Faço um pouco ainda, estou lutando. Mas quando nós entendemos que este mundo jaz no maligno, ele está dominado pelas trevas, pelo pecado, não temos que nos enveredar em ter comunhão com este mundo, porque este mundo odeia o Senhor. E se ele odeia o Senhor, como em João 17 Jesus faz uma oração ao Pai: eis que o mundo odeia a mim, e como odeia a mim, odiará eles também. Mas peço que os livre do mal, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Se eu sei que este mundo odeia o nosso Senhor, porque estamos querendo enveredar-nos em comunhão com os padrões deste mundo, em participar de conversas que não convêm, em participar de grupos que não interessam ao Senhor, em gastar saliva, tempo, dinheiro, recursos em algo que não edifica o reino de Deus nesta terra. O que vai acontecer conosco é o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Quando Jesus desce com os 3 discípulos que estavam com ele no monte da transfiguração e chega ao pé do monte, a primeira coisa que ele vê é uma cena de desespero total. Um homem cujo filho desde a infância era lançado no fogo da água, o diabo tentando matar e tragar-lhe a vida.
Aquele homem clamou aos discípulos: ajuda a libertar, a salvar o meu filho. E que eu fico imaginando, o coração e a mente dos discípulos estavam tão distantes do Senhor, estavam tão desconectados de Deus, que aquilo que aconteceu para eles era quase que impossível. Um pai se ajoelha e clama ao Senhor: Senhor, aquele que o Senhor enviou não deu conta não, eles não conseguiram, mas ajuda-me, ajuda na minha fé que é fraca, capacita-me para crer, porque eu creio que o Senhor pode fazer. No verso 17, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Nós vemos Jesus em seu coração, em sua voz, em seu clamor ecoar uma verdade, porque ele envolve aquela multidão imensa, chamando-os de geração incrédula e perversa. O interessante é que aqui o texto ecoa Êxodo capítulo 32, antes da morte de Moisés, quando ele clama da mesma forma, chamando o povo israelita de geração perversa e povo incrédulo. Nós vemos Jesus ele repetindo aquilo que o profeta Moisés fez no passado. Quando Jesus desce do monte após aquela glória se manifestar, onde ali ele mostrou aos seus 3 discípulos que ele tinha comunhão com o Pai, que ele era Deus e que a glória estava acompanhando a sua vida aqui na terra e tudo que ele fazia. Aquilo com certeza deu àqueles 3 apóstolos ali muita autoridade, muita confiança. Mas quando você chega lá embaixo e vê os outros 9 no meio da multidão envolvidos em pecados, envolvidos em discussões inúteis, eu posso até conjecturar que eles estavam ali conversando com os fariseus, conversando ali com os gentios daquela região da Galileia, e ele conversava: como é que o Messias vai conseguir vencer César, vai destroná-lo de Israel? Como é que vai mover os exércitos? Quando é que ele vai reunir? Eu imagino se Simão Zelote, que fazia parte de um grupo de elite, um grupo de operações especiais, infiltrado, espionagem, preparados para todo tipo de guerra. Rapaz, se Jesus precisar, eu já estou pronto. Está tudo certo para a gente começar uma insurreição em Israel e libertar o nosso povo. Por um momento eu posso pensar que eles esqueceram do que Jesus ensinou sobre o reino. O meu reino não é desta terra, mas dos céus. Porque se o meu reino fosse dessa terra, legiões e legiões de anjos viriam em meu socorro. Esqueceram que Jesus vinha anunciando o reino com princípios e com uma maneira completamente oposta à maneira em que o mundo vive. E de repente, quando vem a oportunidade de aplicar a autoridade que receberam de Jesus na libertação de alguém, o coração deles está completamente distorcido, dissociado de Deus, estão perdidos. É como se você passasse o dia inteiro pecando contra Deus, revoltado, cheio de arrogância, ira no coração, mentindo, enganando. Aí você simplesmente com a cara lavada vai ali orar por alguém, para libertar alguém, curar alguém. Eles não compreenderam os princípios do reino em sua vida. Isso não está distante de nós. Muitos de nós não temos compreendido os princípios do reino. Não temos compreendido o reino de Deus. Que o reino de Deus não é deste mundo e que o reino dos homens não tem comunhão com o Senhor. O texto que Diácono Fred leu aqui foi fantástico para essa analogia. Não é o mesmo mundo, nem o que no mundo há. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso passa, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. Aquele que faz a minha vontade permanece eternamente. Jesus fala: aqueles que me amam guardam a minha palavra. E nós temos tido dificuldade de compreender qual é o papel de nós como filhos do reino no meio de uma geração incrédula e perversa. Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa.
Jesus não estava se referindo somente à multidão. Os discípulos estavam no meio, e Jesus fez com que eles se sentissem parte da multidão, afastadas de Deus, afastados da salvação, afastados da redenção que Cristo estava oferecendo naquele momento. Mas o interessante é que Jesus, ele não os lança fora, ele mostra o pecado e os conduz à redenção. Depois os ensina a ter maturidade e a viver para a glória do reino. Então Jesus está o tempo todo cuidando, ensinando e tratando os seus discípulos. Verso 17: até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Jesus repreende o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Primeiro nós temos uma fé ofuscada pelo mundo, através do fracasso dos discípulos. Eles fracassaram na caminhada. Nós vemos que após o Mateus capítulo 10, eles vão a lugares distantes, anunciam o Evangelho, pregam a palavra de Deus, curam enfermos, expulsam demônios e voltam regozijantes. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome curamos enfermos. E eu imagino Jesus olhando para eles, e Jesus fala: olha, não vos alegreis por causa dos sinais que realizastes, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aqueles jovens discípulos pareciam crianças quando ganham um doce ou um presente do Pai. Eles não tinham ainda desenvolvido em si maturidade. Eu entendo quando Paulo fala a Timóteo, a Tito, a necessidade de um episcopo, de um líder espiritual, não ser recruta, não ser novo convertido, não ser neófito, mas ser alguém experimentado na palavra, que tenha conhecimento, que maneja bem a palavra, que vive as verdades do Evangelho em sua vida, na sua comunhão familiar com a igreja. O processo de discipulado, porque o Evangelho de Mateus ele vai tratar desta questão do ensino, do discipulado de Jesus para os seus discípulos. E a fé ofuscada pelo mundo conduz os discípulos a fracassarem. Em que nós temos fracassado em nossa caminhada? É um momento de refletirmos. Nós temos sido chamados por Deus para sermos filhos de Deus por adoção. Fomos adotados por meio de Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A justiça que Jesus traz consigo e aplica a nós por meio do seu sacrifício na cruz, tetelestai, está tudo pago, está consumado. Nos justifica dos nossos pecados, mas nós recebemos uma incumbência. A mesma autoridade exousia, dado em Mateus capítulo 10, versículo 1, aos discípulos, também é dado a nós, também é estendido a todos nós. Nós recebemos também a autoridade de, como uma procuração, dizermos: nós somos filhos de Deus. Jesus pagou a minha dívida, Jesus me justificou no seu sangue, e hoje eu represento Jesus. E quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver o quê? Um representante do reino de Deus nesta terra. Porque quando nós olhamos ao redor, a gente pode fazer aqui um 360 graus nessa região que moramos. Nós vimos bebedeiras, prostituições, assaltos, crimes, tráfico de drogas, escravidão de vícios. Nós podemos ver violências, agressões, blasfêmias. Nós podemos ver tudo aquilo que odeia o Senhor. E qual é o nosso papel no meio de uma geração perversa e incrédula como essa? Se nós temos fracassado na nossa caminhada em representarmos o Senhor do reino, é hora de nós clamarmos a Deus por perdão e misericórdia. Se nós temos duvidado de quem o Senhor é, se nós temos duvidado do que o Senhor pode realizar, se temos duvidado do que Jesus representa em nossas vidas, é hora de confessarmos as nossas dúvidas. Duvide da sua dúvida e clame ao Senhor: Senhor, perdoa a minha dura cerviz, perdoa, como diz Tiago, hoje eu estou crente, amanhã eu estou ateu, hoje eu estou crente, amanhã eu estou incrédulo, hoje eu estou crente, amanhã eu estou de outra forma. Não sejamos de ânimo doble. É hora de nós confessarmos ao Senhor: Senhor, perdoa as minhas dúvidas. Uma outra questão que os discípulos podem muito bem ter vivenciado
na ausência de Jesus. É porque após Mateus capítulo 10, eles foram em duplas e anunciaram e fizeram os sinais, e aquilo foi maravilhoso para eles. A experiência de representar o Senhor do reino, levando salvação e alívio àqueles que sofrem, foi uma experiência maravilhosa. E Jesus, quando vai ao monte, eles estão ali só os 9 discípulos. Eles podem ter experimentado a autossuficiência. Opa, peraí, eu agora sou bambambam, tenho um anel no dedo, tenho um colar no pescoço, tenho uma roupa chique, tenho um sapato bacana. Em outras palavras, eu represento Jesus, eu represento o Messias. Só que eles se perdem na autoconfiança quando eles não entendem que a nossa fé desconectada de Deus, ela é inútil. A gente ouve muitas pessoas falando isso. Eu creio na minha capacidade de realizar, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu chegarei lá. Só que essa fé está sendo estabelecida em quem? Em si próprio e nas suas próprias capacidades. Isso chama-se autossuficiência. Isso é pecado contra Deus. Isso é afrontar completamente a glória de Deus. E os discípulos poderiam muito bem, movidos pelas experiências do passado, estarem achando que poderiam realizar tudo por sua própria força e vontade, por sua própria capacidade, e por alguns momentos esquecerem que estavam ali como representantes do reino, esquecerem que estavam ali para anunciar que o Messias estava anunciando o reino de Deus, que o Messias prometido chegou, e que a sua proposta não é uma guerra militar, uma guerra política, mas transformar corações distantes de Deus e conduzi-los a uma reconciliação com o Pai. Verso 19: então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O interessante é que a dúvida dos discípulos, ela ecoa um conflito. Eu tinha certeza absoluta que eu poderia realizar este sinal. Absoluta, não tinha dúvida de que eu poderia realizar esse sinal. O problema é que eu estava crendo nas minhas próprias forças e capacidades. Eu estudei teologia, eu sou mestre, doutor, pós-doutor. Eu conheço as Sagradas Escrituras de ponta cabeça, no hebraico e no grego. Para variar um pouco, eu estudei o latim também. Não se preocupa não, que lá pode deixar que eu mando ver, eu resolvo a parada. Quantos e quantos nós vemos fracassarem na caminhada? Pessoas cheias de conhecimento caindo da fé. Pessoas cheias de conhecimento, que conhecem as escrituras, que conhecem os manuscritos originais, que conseguem discernir os textos, os discursos, fazer análise linguística, mas não entendem que estão desconectados do Criador, porque o princípio de conexão da fé com Deus é a dependência dEle, é a confiança nele, é a esperança nele. Ele tudo e nós nada. A partir do momento que eu primo nas minhas próprias potencialidades e capacidades, eu me coloco como um soberbo, arrogante e orgulhoso diante de um Deus santo e todo-poderoso. E o que a Bíblia diz? A soberba precede a ruína, precede a queda. E os discípulos perguntam: mas por que motivo não podemos expulsá-los? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. O interessante é que esse texto, a pequenez, ou a pequena fé, ou a pouca fé, aqui eu estou usando a tradução árabe, que é que vocês têm aí, a pequenez da vossa fé. Na TEB, ela vem com outra tradução, com outra maneira de entender. Na BJ, uma outra maneira de entender. Mas todas elas vão coadunar com um cerne muito importante desse texto. A expressão usada para uma fé pequena não se relaciona ao tamanho da fé, mas à qualidade, o direcionamento, o alicerce dessa fé. Em que essa fé está alicerçada, a qualidade desse alicerce e a maneira como ela se relaciona
com esse alicerce. Nós sabemos que a fé é Cristo. O alicerce é a sua palavra. E Jesus disse: ide anunciando o evangelho a toda criatura, curando os enfermos, expulsando os demônios. E nós vemos que a pequenez da fé desses discípulos nesse momento, Jesus se refere a uma fé inebriada, contaminada por outros pensamentos. Não é uma fé pura, não é uma fé que está alicerçada como no começo, porque no começo, após Mateus 10, verso 1, eles vão com convicção total: o Messias nos enviou a realizarmos as mesmas obras que ele realiza. Agora aqui não. Aqui no capítulo 17 existe algo que de alguma maneira, vamos imaginar uma lâmpada como essa, ela ilumina o local onde está, mas se ela se enche de poeira, ela perde o seu efeito. Digamos que a fé dos discípulos neste momento estava empoeirada pelos padrões do mundo, estava empoeirada em tentar se relacionar com o mundo, ser vista, ser aclamado pelo mundo, ser aplaudido, ser abraçado pelos líderes judaicos, serem procurados pelos gentios. Naquele momento, a luz de Cristo foi ofuscada na vida dos discípulos de tal maneira que eles queriam brilhar por si próprios, pelas suas próprias forças e capacidades. Todavia, Jesus diz: olha, por causa da pequenez da vossa fé, por causa da falha, da escassez da vossa fé. Eu não posso traduzir o texto dizendo que foi falta de fé porque eles não perderam a fé não foi retirada. O texto não diz que eles não tinham fé, mas diz que a fé estava embotada, contaminada pelos padrões do mundo. Isso é algo que nós precisamos verificar, olharmos para nós. Qual é a lâmpada que está brilhando na nossa vida? São os nossos próprios conceitos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vaidades, as nossas próprias conquistas, a inveja pelo aquilo que o outro conquista, eu quero conquistar também. Qual é a lâmpada que tem iluminado os nossos corações? É o Senhor Jesus, são os princípios do reino, é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou são os padrões que o mundo tem oferecido lá fora? Cada um de nós sabemos exatamente o que o mundo está oferecendo para cada um de nós. Vivemos em uma batalha espiritual constante. Na cultura judaica, o termo lunático que é usado por esse jovem era um termo usado na cultura judaica para exorcismos, pessoas possuídas por demônios, por entidades. Nada do que vemos hoje nos nossos dias é novo, tudo se repete de uma forma cíclica, desde os primórdios até os dias atuais. E a guerra espiritual que enfrentamos também não é diferente. Satanás tenta sim derrubar cada um de nós, nos conduzindo a uma série de questões que são contra a fé cristã: a pornografia, o adultério, a inveja, a mentira, a arrogância, a soberba, a vingança, a ira, a fúria, a raiva. São uma série de sentimentos que motivam ações, porque o nosso coração ele é enganoso. Se nosso coração estiver o tempo todo numa corrente ali amarrada, sendo disciplinado pela palavra de Deus, nós pecamos contra o Senhor. E quem são os discípulos para não pecar contra Deus? Eles são de carne e osso igual eu e você. E quem somos nós para não pecarmos como eles? Porque estamos em 2025, eles estavam lá no primeiro século da Palestina. Olhe para cada um de vocês, olhe para a sua própria vida e pergunte assim: qual é a lâmpada que está brilhando na minha vida hoje? O que está guiando os meus passos, as minhas decisões nos dias de hoje? A que Deus estou servindo hoje? Uma geração incrédula e perversa. A incredulidade é algo tão terrível, que ele representa uma rejeição completa da fé, negando oferecer a Deus aquilo que lhe é devido: a glória, a honra e o louvor. A incredulidade tenta roubar de Deus a sua glória e aplicar a outras questões ao redor. Esse é o padrão do mundo.
E nós podemos perguntar: se o mundo odeia Cristo, se o mundo odeia o reino de Deus, o mundo também me odeia. Então por que eu estou ainda tentando criar laços de afetividade e relacionamentos com o mundo dominado pelo pecado e que quer destruir tudo que se refere ao nosso Senhor? A incredulidade é uma das principais ferramentas que Satanás usa para tentar retirar os cristãos da presença de Deus, afastá-los da congregação dos justos, do corpo de Cristo, da comunhão dos irmãos, dos filhos de Deus. Porque enquanto você está aqui dentro, Deus está tratando o teu coração. Enquanto você está aqui dentro, Deus está te ensinando, te exortando. E exortar é pegar você que está caído e te colocar de pé, te aconselhando, te ensinando o caminho que tem que seguir. Muitos têm se afastado da congregação dos justos, estão perdidos lá fora. E muitos estão lá fora abrindo os seus lábios para blasfemarem contra o Senhor, para lançarem palavras ferinas contra a sua palavra e atacar a igreja de Cristo, porque esse é o projeto que Satanás tem para os seres humanos na terra. E o principal alvo é destronar a igreja, é calar a igreja, é calar a palavra de Deus. Nós temos muitos países na Europa que 90%, 95% já são ateias, completamente nações ateias, que não creem mais em Jesus, na sua mensagem, na sua palavra, na sua vida, no seu sacrifício. E ali foi o berço das civilizações antigas. E a gente se pergunta: o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, os homens procuraram invenções próprias, um caminho próprio, seguiram as suas próprias convicções, e com isso se afastaram de Deus. Porque servir a Deus não é moda nos dias de hoje. Obedecer a palavra de Deus não é moda nos dias atuais. Amar a Cristo, ou seja, guardar a palavra, e aqui significa você conhecer a palavra e você obedecê-la, não é moda nos dias atuais. A moda é você fazer movimentos para atrair multidões, aquelas multidões que Jesus chamou de geração incrédula e perversa. Essas são as multidões que estão enchendo as nossas igrejas, Brasil e mundo afora, abarrotando as igrejas de muita gente, cultos voltados para jovens, que o objetivo é atrair jovens. Mas peraí, o culto é para Deus, é para Cristo, e se Ele vai acrescentar alguém à igreja, é o Senhor que vai realizar, não são as nossas estratégias, não são as artimanhas que nós temos. E nós vemos que muitos de nós estamos sendo tentados, assediados por esse movimento. Abra teu olho, crente. Queridos, abram os teus olhos. Não é o Senhor que está chamando vocês. A solução de Jesus é uma fé viva que move montanhas. Na cultura judaica havia um ditado muito antigo em que eles falavam: mover montanhas de um lado para o outro referia-se a você alcançar o impossível, a você realizar o impossível. Aqui não é algo literal. Eu cresci na Assembleia de Deus, nasci, criei. Dos 14 aos 22 anos, passei 10 anos da vida ali perdido. Cristo me trouxe de volta. Mas esse texto sempre me foi interessante, porque eu ficava pensando: como é que o cara vai olhar para um morro e sair daqui e vir para outro lugar? E eu pensava assim, cabeça de jovem, de criança, de adolescente, era assim. Mas quando nós entendemos que Jesus está falando: olha, o que é impossível acontecer na tua vida? Uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para fazer o impossível se materializar e acontecer na sua vida. Isso é algo que Jesus fala, porque ele usa uma analogia do grão de mostarda para uma cultura agrícola, porque o povo da Galileia do primeiro século era praticamente um povo agrícola, então eles entendiam muito bem sobre essas questões. Então Jesus usava um elemento que era muito comum naqueles dias. Um grão de mostarda tinha mais ou menos de 1 a 2 milímetros, uma das menores sementes, mas era uma semente que resistia à aridez,
A falta de água, a escassez, a tempestades, a ventos fortes. E quando crescia, se tornava um arbusto de cerca de 2 a 3 metros de altura, onde até as aves do céu se aninhavam em sua sombra, em seus galhos. Então Jesus usa essa semente do grão de mostarda para ilustrar a fé que agrada a Deus. Ela não precisa ser grande, mas ela necessariamente tem que ser íntegra, verdadeira e alicerçada no Senhor da glória. Se a fé não está alicerçada em Deus, nada mais é do que vaidade e pecado dos nossos corações. Não é uma fé genuína. O que vai alicerçar a nossa fé e torná-la viva e eficaz, ela está conectada a Cristo, ao chamado do Senhor, à sua obra, ao seu reino, à sua palavra, aos seus propósitos. Você não foi chamado para ficar sentado no banco de uma igreja, queridos. Você foi chamado para reluzir como uma lâmpada nessa, como essa lâmpada que está iluminando esse ambiente, em locais onde as trevas dominam, no meio de uma geração incrédula e perversa. Você foi chamado para fazer a diferença. E a sua diferença é toda vez que você entrar em um ambiente onde está totalmente tomado de multidões como aquela no pé da montanha, que representa ali onde Jesus desce, estão os 9 discípulos perdidos, embotados pelo mundo. O nosso papel é chegar no meio de uma multidão como essa e falar: não! Não! Cristo não veio aqui para te dar um carro, uma casa, realizações, trabalho, isso, aquilo outro. Não! Ele veio pagar a tua conta. E a tua conta com o Pai Celestial é impagável, que só o sangue do Filho de Deus poderia pagar. Ele veio aqui para resolver o seu problema com Deus. Não foi para pagar as tuas dívidas locais, satisfazer as tuas vaidades, alimentar o seu ser pecaminoso, o seu ego. Não! Ele veio para pagar a sua dívida eterna. E essa dívida foi paga, cada centavo, cada gota, na cruz do Calvário. E o que faz com que a nossa fé seja viva, eficaz e capaz de realizar o impossível, esta fé está alicerçada nesta obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos uma fé desviada de Deus, porque os discípulos por alguns momentos eles se desviaram da fé, por alguns momentos eles se afastaram, eles se perderam, nós não conseguiríamos realizar os propósitos do reino. E o que devemos fazer se eu estou nessa situação hoje? Ore a Deus, clame ao Senhor, arrependa-se, busque a presença do Senhor na sua vida, confesse a Ele os seus pecados, peça a sua misericórdia sobre você, como aquele homem que se ajoelhou aos pés de Jesus e falou: tem misericórdia do meu filho que sofre atormentado pelo diabo. É hora de nós entendermos que se não clamarmos ao Senhor, nada irá mudar. Nós temos pecado contra Deus, nós temos negligenciado muita coisa. Uma fé viva é uma fé que é dependente de Deus. É uma fé que cresce em terrenos áridos, em que nenhuma outra tipo de fruto, planta, hortaliça poderia crescer. Uma semente de mostarda lançada numa terra como essa, ela resiste às dificuldades da vida, ela resiste às afrontas do diabo, ela resiste às opressões do mundo, e brota e cresce e se torna um arbusto, uma hortaliça, uma árvore frondosa, capaz de sustentar vida. Ela se espalha também e muda um deserto em um local fértil, e ela impacta outras vidas. Uma fé viva, ela é capaz de produzir isto na vida de outras pessoas. Eu me lembro de um episódio, vou contar só um episódio que eu tive na minha caminhada.
muito novo na fé, talvez 3 meses de convertido, recruta na fé, neófito de tudo. Mas em 3 meses eu já tinha lido essa Bíblia de capa a capa, uma e meia, vários textos, lido e relido e comido. E aprovei o Senhor me conduzir para um trabalho de grupo familiar. E eu fui visitar um lar. E o meu filho mais velho hoje tem 26 anos, na época eu tinha 4 anos de idade. E o diácono que me convidou para ir, ele ia com o propósito de me discipular, me preparar para esse ministério, que é o ministério do grupo familiar, que é o que eu chamo de ministério do aconselhamento bíblico. Todavia, na hora de sair de casa para ir, o diácono liga para mim e fala: olha, irmão, perdão, não posso ir, eu vou ter que visitar outra família, mas você vai lá que Deus vai contigo. E aí eu olhei para o pequeno Guilherme: vamos, meu filho, que Jesus vai à frente. E se Jesus vai à frente, não tememos a nada. E fomos. E quando nós entramos no lar, nós identificamos que aquela senhora que nos recebeu com seus filhos era uma senhora que, tempos em tempo, caía possessa, endemoniada na igreja. A igreja lá tinha esses negócios, porque via multidões e multidões, crentes, ímpios, gentios, todo mundo frequentava a igreja. Então isso acontecia bastante. Então quando eu vi aquela mulher, eu falei: Jesus, toma conta. Se o Senhor está à frente, não tememos a nada. Então entramos, oramos, ficamos 5 semanas com aquela família. Deus operou o que Ele queria realizar naquele lar. E tempos depois, o Senhor me conduziu a liderança de um grupo familiar, ao qual fiquei por cerca de 5, 6, 7 anos ali. E nós visitamos muitas famílias hilares aqui na Ceilândia, muitos lugares. E nós experimentamos exousia e dínamito, a autoridade de Deus e o poder de Deus. Não porque nós tínhamos alguma autoridade ou poder em si, mas porque o Senhor nos comissionou e nos enviou. E você sabe o que é interessante, queridos? Eu era tão novo convertido que eu escrevia os versículos num pedacinho de papel, 5 versículos. Aí chegava lá, humildemente: minha querida, olha, lê esse versículo, e esse. E ali Deus curou a filha, Deus libertou pessoas de escravidão do diabo, Deus restaurou famílias. E isso tudo é para a glória de Deus. Quando nós falamos que nós somos emissários do Senhor, para irmos cumprir o ID e representar a Cristo, é porque o Senhor já nos deu a autoridade. Eis que vos dou autoridade para orar e curar enfermos, expulsar demônios e toda sorte do mal ser lançada fora. Mateus capítulo 10, o Senhor já deu autoridade. Nós estamos em 2025, na nossa vigília foi tratado sobre o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Os mesmos discípulos, olha só que coisa, Pedro, um pouco antes, Jesus diz: olha, eu vou morrer e vou padecer. Jesus: não, Senhor, longe de mim acontecer isso contigo. Ele participa do monte da transfiguração, sai regozijante da experiência que teve. Tempos depois, Jesus já no Marte, no caminho do Gólgota, Pedro vai e nega Jesus 3 vezes. Mas antes de negar, ele diz: eu negar o Senhor jamais, eu estarei contigo, eu vou caminhar com o Senhor. E no momento que ele vê o mundo querendo tragar Jesus e as pessoas que estão com ele: ei, tu és seguidor dele também. Eu? Imagina, você deve estar me confundindo com outra pessoa. Pedro representa eu e você no dia a dia da nossa caminhada. Quando a nossa fé não está alicerçada em Cristo, nós nos perdemos nos medos, temores, incertezas e dúvidas do dia a dia, da vida neste mundo dominado pelo maligno, pelo pecado, pelo mal. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é, primeiro, confiar em Deus. Segundo, buscar a dependência de Deus. Terceiro, viver para o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fica de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Porque nós entendemos que somente uma fé alicerçada em Deus é capaz de nos levar a perseverar até o final, até o dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chamar, até o dia que nos encontraremos com o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Apresente a tua vida a Ele. Aproveite esta oportunidade e confessa ao Senhor: eu não sendo
problema, você não sabe do meu, nós não sabemos os pecados uns dos outros, mas o Espírito Santo está agora com cada um de nós, nos ajudando a refletirmos, a repensarmos a nossa caminhada, nos conduzindo ao arrependimento, convencendo os nossos corações do pecado, da justiça, do juízo, e dizendo a cada um de nós: olha, sois filhos do Altíssimo, sois filhos de Deus. Por que estás agindo assim? Por que estás pensando desta forma? Ó Espírito Santo, obrigado por esta manhã. Visita a tua igreja, Senhor, neste momento, o coração dos teus filhos, em especial daqueles que estão passando por tribulações pesadas, querendo abandonar a igreja do Senhor, querendo largar os teus caminhos, Senhor. Planta um grão de mostarda em seus corações e faz crescer como uma fé viva, permanente, eficaz, e que nos dá força para vencer as opressões. Senhor, arranca as dúvidas dos nossos corações, as incertezas. Quebra, Senhor, a nossa autossuficiência e nos ensina, nos conduz a dependermos completamente de Ti, a começarmos imediatamente uma vida de constante oração, uma vida de quebrantamentos, de jejuns, uma vida que viemos todos os dias nos alimentar da Tua palavra, a palavra essa soprada por Ti, e que carrega a Tua vida, Senhor. E quando a lemos, a examinamos, a Tua vida passa a fazer parte de nós, nos renovando, nos fortalecendo. Senhor, conduz cada coração neste momento a um encontro especial contigo, pois só o Senhor pode nos tocar, só o Senhor pode nos curar e nos libertar daquilo que está nos afligindo neste momento. Como a canção que foi cantada, Senhor, montanhas se prostrem à Tua voz. Não importa a montanha de pecados que esteja tentando nos destruir, é o Senhor quem nos chamou, quem nos salvou, é o Senhor que nos regenerou, é o Senhor que responde por nós, é o Senhor que tem total poder e capacidade de transformar as nossas vidas, nossas mentes e corações, iluminar os nossos caminhos diante do Senhor. Senhor, e no meio de uma geração perversa, incrédula, faz com que os Teus filhos venham reluzir como o sol do meio-dia, e que de nós venham fluir as palavras de salvação que provém do Teu trono da graça. Esta manhã, Senhor, te agradeço por Teu amor, por Tua misericórdia, por Tua graça, por Teu Espírito Santo, por Tua palavra, por Tua presença neste lugar. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.